Lembra daquela mensagem que você recebeu no seu WhatsApp sobre o dilema do João ao tentar inscrever-se em um edital? Você já passou por algo parecido? Na hora de escrever uma proposta, não soube qual a diferença entre ela e um projeto? Conhecer essa diferença é fundamental para que você possa ser assertivo ao construir propostas de acordo com as solicitações de um edital ou qualquer outra estratégia para a captação de recursos. Mas, voltando à dúvida do João, o que muda de um para o outro? Podemos dizer que o projeto tem componentes muito mais detalhados. Aqui, é preciso pensar em cada particularidade projetando o futuro como se você estivesse vendo tudo acontecer em um filme. E então ir escrevendo minuciosamente em um documento, isto é, colocar tudo no papel. Nele, você deve definir os seguintes pontos. O que a organização pretende fazer? Em quanto tempo? Quais são os recursos que irá usar, sejam eles financeiros, humanos ou materiais? Quais são os objetivos específicos? Quais são as metas? Quais indicadores vai criar para medir se tudo está caminhando bem? Quais são as possíveis dificuldades? Os desafios? Quem estará envolvido? Quanto tempo eu tenho para cumprir os meus objetivos? Quanto eu posso ou preciso gastar? Como você pode ver, o projeto é um instrumento que busca proporcionar solução para problemas que, na maioria das vezes, não podem ser resolvidos de imediato, individualmente e de modo improvisado. Por isso, ele precisa ser cuidadosamente planejado e ter a sua execução monitorada para garantir que os resultados sejam alcançados dentro do prazo e orçamento estabelecidos. Além disso, o projeto é um documento que ajuda a instituição a prever coisas, a levantar dados, a refletir sobre o que precisa ser feito e registrar claramente o que vai fazer, como vai fazer e quanto tempo e como ocorrerá o acompanhamento de todo o processo no momento da execução. Já a proposta tem como objetivo apresentar os principais pontos do projeto que a sua instituição irá desenvolver. Trata-se, portanto, de um documento resumo do projeto direcionado a um financiador. Ele mostrará todas as etapas do projeto, mas sem aprofundar tanto, e tem como objetivo conquistar a atenção do leitor, informando somente o que ele precisa saber para decidir se vai ou não apoiar o projeto. Uma boa proposta está fundamentada em um bom projeto e deve ser capaz, então, de comunicar de forma clara e resumida todos esses componentes do projeto. Ela deve mostrar ao financiador os seguintes pontos: ideias bem encadeadas e coerentes com os custos e prazos, e que a instituição tem capacidade técnica para realizar o projeto, monitorar os resultados, corrigir os desvios e ser transparente com os envolvidos durante todo o processo. É muito importante que a proposta evidencie as exigências das entidades financiadoras. Portanto, é preciso conhecer o financiador. Quer uma dica? Visite o seu site. Veja quais projetos já financiou, a quais informações ele dá maior atenção, enfim. Considere as características que lhe permitam redigir uma proposta direcionada àquele financiador. É por isso que um mesmo projeto pode originar diferentes propostas de acordo com o perfil de cada financiador. Outro ponto a considerar é que, da mesma forma que a missão da instituição está imputada no projeto, essa missão deverá aparecer na proposta. Não se deve construir uma proposta para atender um edital e fugir da missão social e dos valores da sua instituição. Não faz sentido você querer resolver um problema ou ter um desejo que não esteja relacionado à razão de existir da sua instituição, não é mesmo? Saiba filtrar os elementos que já fazem parte do projeto, articulando-as com as exigências de um edital e sem desprender-se da missão da sua instituição. Podemos exemplificar essa diferença da seguinte forma: imagine o projeto de um casamento. Qual o propósito de um casamento? Celebrar o amor e a união de dois seres e evidenciar isso para as pessoas que desejem o bem para o casal, não é mesmo? Mas, para que ele se concretize, é necessário projetar o número de convidados, o orçamento do buffet, da decoração, da banda ou DJ, pensar em um local que aloque os convidados, contratar uma cerimonialista, conciliar as datas da festa com a cerimônia no cartório, entre outras coisas. Tudo isso estará descrito com detalhes no projeto do seu casamento, o propósito e como realizar. Mas e quando você vai fazer o convite? Você coloca todas essas informações para apresentar aos convidados?
Muito provavelmente, em seu convite, você colocará somente as informações essenciais, como data, hora, local e traje, para que os convidados consigam avaliar se é possível ir ou não ao casamento. Dessa forma, você consultou o projeto e filtrou as principais informações, aquelas que os convidados precisam ou têm interesse em saber. Para confeccionar o convite, que nesse caso é a proposta do seu projeto de casamento ao público-alvo, que você tem interesse que esteja presente nessa data, os seus convidados. O principal desafio é escrever de forma objetiva e direta, pensando que quem vai ler não tem todo o repertório de informações construídas ao longo do tempo. Você tem acesso ao projeto e às informações nele contidas, o avaliador não. Ele precisará entender as etapas apenas com a leitura da proposta. Então, vamos a um resumo rápido para que você não se esqueça. O projeto é um instrumento que ajudará a sua instituição no planejamento. Já a proposta é um documento que apresentará os principais dados do seu projeto ao financiador. Ficou claro agora? Então, lembre-se dessas características e tome muito cuidado para não fazer nenhuma confusão na hora de inscrever-se em editais.